Na busca pela força, muitos escolhem o caminho do guerreiro. Mas na busca pelo poder absoluto, os guerreiros acabam caindo no caminho do demônio. Assim como fez Akuma, aquele que domina o Satsui no Hado, e o Toguro, o homem que vendeu a alma para se tornar o mais forte. Eu sou o House, essa é a Torre das Bruxas, e hoje vamos analisar os poderes e habilidades desses dois personagens para descobrir quem venceria um duelo multiversal. Akuma junto ao seu irmão Gouken eram aprendizes de um grande mestre lutador chamado Gotetsu. O Gotetsu ensinou para aqueles jovens um arcano estilo de luta que misturava karatê, judô, kenpo e técnicas espirituais. Uma dessas técnicas era o punho assassino Shungokusatsu, que deveria ser usado com cautela, pois podia corromper o usuário. Inconformado em não poder utilizar o punho assassino como bem queria, Akuma acabou se desentendendo com seu mestre e abandonando o treinamento, mas ele o continuaria sozinho. Não, ainda não. Eu tenho que ficar mais forte. Ao contrário de Gotetsu, que tinha cautela em usar o Shungokusatsu, Akuma abandonou toda e qualquer compaixão em relação com outros seres humanos e se deixou levar pelo lado negro do estilo do Hado, dominando assim o Satsui no Hado, a técnica suprema que liberta todo o poder do punho assassino em troca da alma do seu usuário. Daquele dia em diante, Akuma era um demônio. Por 2 anos, eu me dediquei de corpo e alma ao Satsui no Hado, me fortalecendo dia a dia, me preparando. Além do clássico Hadouken, suas técnicas incluem o Go Hadouken, uma versão mais poderosa do Hadouken padrão, Go Shoryuken, uma versão mais forte do Shoryuken, o Tatsumaki Zankukyaku, que é a versão do Akuma do Senpukyaku, e o Zanko Hadouken, uma versão aérea do Go Hadouken. Akuma também pode utilizar o Ashura Senku, uma técnica de mobilidade em que o usuário se torna incorpóreo por um curto período de tempo e rapidamente se move flutuando pelo chão. E finalmente a sua técnica mais poderosa, o Shungokusatsu, dessa vez o punho assassino com o poder completo do Satsui no Hado, capaz de queimar a alma do oponente e sem nenhuma defesa. Akuma pode ter sacrificado todas as suas emoções pelo poder, mas ainda assim ele possui uma conduta moral. Ele só luta contra oponentes que considera dignos. Se estiver testando um oponente inferior, ele nunca revelará sua verdadeira força e ele nunca lutará contra o oponente em desvantagem. Desde então, todo grande lutador desse planeta deve ter muito cuidado, pois se a sua força crescer demais, você poderá atrair a atenção de Akuma, que vai querer testar seus poderes contra um oponente que ele considera digno. E nesse teste é improvável que você saia vivo. Akuma sobreviveu a todo esse tempo. Vejo que tem treinado arduamente. Sim, ancião. Seu tempo acabou. 50 anos atrás, os dois humanos mais habilidosos do planeta treinavam juntos e cultivavam uma intensa amizade. Estes eram Genkai e Toguro. Enquanto que a Genkai possuía um incomparável controle da energia espiritual, a Reiki, o Toguro utilizava sua energia para aprimorar suas capacidades físicas, e ambos pareciam de fato serem os mais fortes. Mas Toguro carregava consigo um tenebroso medo. Todas as coisas deste mundo envelhecem, a vida humana é frágil e falha. O Toguro tinha um medo que o tempo chegasse para ele. O seu desejo profundo era o de se tornar o mais forte para todos sempre. O meu maior desejo é poder possuir um corpo que seja eternamente forte. Foi quando algo terrível aconteceu e transformou esse desejo vago em uma ambição. Um monstro de nome Kairen matou todos os companheiros da Genkai do Toguro, obrigando eles a participarem de uma disputa de vida ou morte chamada Torneio das Trevas. Genkai e Toguro venceram e se vingaram de Kairen, mas o Toguro já estava decidido. Ele desapareceu naquele dia para se tornar um demônio.
Nessa vitória, ele decidiu se transformar em monstro. Sinceramente, eu não consigo entendê-lo. Usando sua Yoke, que agora é a energia demoníaca, o Toguro pode amplificar suas capacidades físicas a níveis absurdos. Sua durabilidade é tamanha que ele consegue sobreviver a perfurações, regenerar membros em segundos e até mesmo ter o seu pescoço quebrado e colocado no lugar no mesmo instante. O Toguro afirma ser forte o bastante para destruir um prédio num piscar de olho, usando apenas 60% da sua força. E já carregou nas costas um enorme estágio de luta. Embora prefira utilizar ataques físicos amplificados, ele pode irradiar sua energia Yoke pelos dedos ou pelas mãos, embora nenhum inimigo tenha sobrevivido para contar a história. E durante o Torneio das Trevas, aqueles que eram fracos e não conseguiam se proteger tiveram suas almas absorvidas pelo Toguro. Apenas liberando seu poder máximo, ele já matou 1/4 da plateia. E lembre-se que incluía inúmeros yokais poderosos ali sentados. No fim, o Toguro acabou enfrentando sua antiga companheira num duelo mortal. Não quero olhar para uma velha, nem mais por um segundo. Também não aguento olhar para sua cara. Para alguém que vendeu a alma. Para muitos, um ato de crueldade, mas para o próprio Toguro, a compaixão de não precisar ver sua amada em uma forma velha e decrépita. Vamos começar o nosso aquecimento. Muito bem, terminamos de analisar os poderes dos dois, é hora de decidir quem leva esse duelo multiversal. Se compararmos a quantidade de técnicas de cada um, o Akuma certamente começa com a vantagem. Além de todas as que eu citei no começo, ele possui inúmeras outras variações. O Akuma não apenas é um exímio lutador no combate corpo a corpo, mas ele domina a energia espiritual de Street Fighter de forma tão perfeita quanto o Ryu. No quesito de poder físico, ambos os personagens são comparáveis. Toguro pode destruir prédios num piscar de um olho, usando apenas 60% do seu poder. E a gente pode supor que em 100 ou 120% do seu poder ele conseguiria destruir uma enorme área. Mas o Akuma não fica para trás e já foi capaz de destruir não apenas um meteoro vindo em direção à Terra, como também uma ilha inteira num golpe só. Os dois personagens possuem uma força descomunal e são capazes de destruir um vasto território. Então a força bruta não é suficiente para determinar o vencedor. A categoria durabilidade, porém, já é outra história. Se ambos possuem força física próxima, o Toguro tem uma resistência consideravelmente maior que a do Akuma. E a gente pode dizer que o Toguro possui até mesmo um tipo de fator de cura, já que ele consegue curar ferimentos mortais instantaneamente usando sua Yoke para aperfeiçoar o seu corpo. Na categoria velocidade, o Toguro também leva a melhor. No universo de Yu Yu Hakusho, cada classe de poder se diferencia da anterior a níveis absurdos. Yusuke e Kuwabara, ainda quando pertenciam à classe C, conseguiam ver balas de metralhadora em câmera lenta. É só notar como Riei, por exemplo, que é conhecido pela sua velocidade, tá sempre testando Yusuke, cada vez que eles evoluem para ver se ele tá tão rápido quanto ele. E o Toguro, em sua luta final, conseguia se mover bem mais rápido que Yusuke. É difícil colocar um número exato, mas a gente pode supor que o Toguro tem uma velocidade dezenas ou mesmo centenas de vezes maior que a do som. Akuma pode ter uma maior variedade de técnicas e uma força equiparável, mas o Toguro é muito mais resistente e rápido que o demônio do Satsui no Hado. Só que tem uma técnica que determina o vencedor dessa batalha, e que pode ignorar completamente as capacidades regenerativas do Toguro, o Shungokusatsu, mais conhecida como Demon Rage. A forma máxima do punho assassino, com a energia negra do Satsui no Hado, pode queimar a alma do inimigo, e é um ataque indefensável. E com a variedade de técnicas que o Akuma possui a longa, média e curta distância, assim como a sua capacidade de se tornar incorpóreo, ele é capaz de criar muitas aberturas para incinerar a alma do Toguro. Sem contar que se o Akuma considerar o Toguro digno e libertar sua forma Oni, Akuma fica tão resistente que é capaz de tancar uma erupção de um vulcão como se não fosse nada. Por fim, se fosse uma luta apenas com capacidades físicas, o Toguro certamente levaria a melhor, mas o Akuma tem muito mais ferramentas para evitar os ataques do Toguro e finalizá-lo com o Shungokusatsu.
Ambos podem ser homens que abandonaram seus sentimentos para se tornarem demônios. Mas no fundo, o Toguro se arrepende disso e queria apenas um oponente capaz de derrotá-lo, enquanto que a escolha do Akuma pelo caminho do demônio é absoluta e eterna. O vencedor é Akuma. Muito obrigado se você assistiu até aqui, comenta respeitosamente a sua opinião aqui embaixo e não esquece de se inscrever na torre para acompanhar mais vídeos. Valeu e tchau, tchau.